aí galera, beleza? Eu sou o Renan e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o mágico universo das Crônicas de Nárnia. Mas antes de falar sobre o livro e sobre o universo em si, eu gostaria de falar um pouco sobre o autor das crônicas, né? Que é o C.S. Lewis. O nome dele é Clive Staple Lewis. Lewis nasceu na Irlanda, no dia 29 de novembro de 1898, em Belfast. Nasceu numa família cristã, né? Mas quando ele tinha 10 anos, ele perdeu a mãe dele, e aos 12 anos ele se tornou ateu, né? Abandonou o cristianismo. Lewis viveu o contexto das duas grandes guerras mundiais, né? Na época que ele nasceu e viveu. Inclusive, ele lutou durante a Primeira Guerra Mundial no exército britânico. No ano de 1925, Lewis se tornou professor de literatura em Oxford. No ano de 1926, ele se tornou amigo do J.R.R. Tolkien, o autor de O Senhor dos Anéis e do Hobbit. Lewis e Tolkien tinham uma amizade muito peculiar, muito legal. Inclusive, uma das primeiras pessoas a ler as Crônicas de Nárnia foi o J.R.R. Tolkien. Essa amizade que os dois tinham era uma amizade muito interessante, que vale a pena a gente falar um pouco mais sobre ela, mas eu vou deixar isso para outro vídeo. Aos 33 anos, o Lewis voltou, ele se converteu novamente, né, ao cristianismo, e a partir daí ele começou a escrever vários livros sobre apologia cristã, sobre defesa da fé cristã e etc. Ele também escreveu seus livros de fantasia, né? Ao todo, Lewis escreveu mais de 30 livros. Entre eles, as Crônicas de Nárnia, que na verdade não é um único livro, mas 7 crônicas que foram publicadas de 1950 a 1956. E, posteriormente, elas foram organizadas em um livro, né? No livro, as crônicas não estão organizadas na sua ordem de publicação. Elas estão organizadas em uma ordem cronológica dentro do universo de Nárnia. Por que é legal falar do contexto do C.S. Lewis, né? Apesar de viver as duas grandes guerras e o horror que foi o século XX em muitos aspectos, Lewis nunca deixou de lado a sua imaginação e cria esse mundo fantástico de Nárnia e nos convida a embarcar junto neste mundo com ele. Nossa capacidade de imaginar, de criar mundos, de vivenciar esses mundos é uma das habilidades mais importantes que a gente tem. E é muito fácil ela assumir esses tempos difíceis. Então, isso que o Lewis faz é muito importante. É claro que quando a gente fala de fantasia, a gente não pode morar para sempre no mundo de fantasia. A fantasia e a imaginação, elas têm um papel muito importante nas nossas vidas. E é muito importante que tenham autores como esses que consigam trazer isso pra gente. Eu tenho aqui essa versão ilustrada, né, em capa dura do livro. Ela tem as ilustrações originais do livro, que inclusive foram feitas pela ilustradora Pauline Baynes, que é a mesma ilustradora que ilustrou o livro do Hobbit, porque quem recomendou ela para o C.S. Lewis foi o próprio J.R.R. Tolkien. As crônicas são escritas de maneira alegórica. O que quer dizer isso? Muito do que está aqui foi escrito numa linguagem figurada, e tem um significado diferente ou além daquilo que foi representado. Não quer dizer que tudo que tem nas histórias tem uma correspondência direta com o mundo real, mas muitos elementos que aparecem no livro têm sim uma correspondência direta com a vida real, e isso é totalmente intencional do autor, né? É diferente, por exemplo, quando a gente constrói uma analogia com uma obra pronta e transforma nisso em algo parecido com a vida real. Porque esse é um significado que a gente, enquanto leitor, atribui, mas as Crônicas de Nárnia têm em si, né? O próprio autor teve a intenção de escrever essa alegoria e de colocar significado nela. Então eu queria convidar vocês a fazer um passeio por essas crônicas, e para isso a gente vai fazer uma série de vídeos. Mas, para terminar esse vídeo, eu quero ler um pedaço da introdução desse livro, que foi escrita pelo enteado do C.S. Lewis, que depois, posteriormente, ele escreveu vários livros sobre o próprio C.S. Lewis, e ele conta como era passar um tempo com o autor, e ele fala no último parágrafo da introdução: ao ler as Crônicas de Nárnia,
Deixe que elas também o levem a um lugar que você conhece bem. E guarde em sua mente. Haverá momentos em que você terá necessidade de voltar à sua terra de Nárnia, para encontrar a suavidade e o conforto desta terra mágica. Quando o fizer, encontrará Aslan esperando por você. Bom, galera, então se você quer saber mais sobre esse universo, e todos, ou quase todos, porque não tem graça estragar todos os segredos, mas se você quer saber um pouco mais sobre os segredos desse universo mágico, fica ligado no nosso canal.